Diáspora africana. Você sabe o que é isso? Primeiramente, vamos discutir o que seria diáspora. De uma forma simplória, Stuart Hall fala que diáspora é o deslocamento forçado ou incentivado de um povo para uma outra terra, para um outro lugar. Esse povo que vive em situação de diáspora muitas vezes é vítima de preconceito, de racismo, de xenofobia, principalmente por conta da sua posse cultural diferenciada. Aqui no Brasil existem diferentes diásporas, e a principal é a diáspora africana. Todos nós sabemos que o português, ao chegar para colonizar o Brasil, depois de algum tempo, trouxe forçosamente, violentamente, criminalmente, o negro africano para trabalhar nas suas lavouras, nas suas fazendas, nas suas terras. Nesse sentido, surge no Brasil a diáspora africana, que foi extremamente violenta, que foi extremamente nociva, mas é muito importante deixar claro que o negro, que a negra, em situação de escravidão, não trouxe consigo somente o seu corpo, somente a sua força de trabalho. Trouxe consigo também a sua cultura, trouxe também consigo o seu conhecimento e trouxe consigo também a sua música. Música esta que muito influenciou a música popular e erudita brasileira. Não somente, né, a música em si, mas também diferentes instrumentos, que são conhecidos também como instrumentos de diáspora. Em outro vídeo publicado aqui no canal, eu disse como é importante, defendi essa tese de como é importante que nós venhamos a utilizar instrumentos da diáspora africana em sala de aula, seja na educação básica, seja no ensino superior, como uma forma de lutar e tentar reverter o racismo epistêmico, cultural e religioso nas aulas de música. E você conhece esses instrumentos da diáspora africana? O objetivo desse vídeo é justamente falar sobre alguns deles. Obviamente não vai dar para falar sobre todos, até porque eu não conheço todos e não possuo todos, mas eu posso, nessa aula, dar talvez uma ideia inicial sobre a importância e o valor desses instrumentos para a cultura brasileira e sobre como é importante que nós venhamos utilizá-los em nossas aulas de música. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Vamos começar então com aquele que talvez seja o mais polêmico da lista de hoje, a macumba. Macumba? Macumba. Para quem não sabe, macumba é um instrumento musical, também conhecido como ganzá ou reco-reco. Aí talvez você esteja se perguntando, mas eu pensei que macumba era uma religião, ou então aqueles despachos que são colocados nas encruzilhadas. Macumba é um instrumento musical e quem toca macumba é conhecido como macumbeiro ou macumbeira. Então, mas qual é a relação então entre esse instrumento e as religiões de matriz afro-brasileira? A história vai contar que antigamente, nas festas de Umbanda, elas eram regidas principalmente pelo som da macumba. E as pessoas que frequentavam essas festas eram conhecidas como macumbeiras, porque elas tocavam macumba. Aí surgiu essa mania de chamar as religiões de matriz afro-brasileiras como um todo de macumba e as pessoas que professam essas religiões de macumbeiras. Contudo, isso é extremamente racista e pejorativo. Não, as religiões de matriz afro-brasileira não são macumba. E também os seus fiéis não são macumbeiros. Nós não devemos falar isso. Precisamos tirar isso, expar isso do nosso vocabulário, porque isso é extremamente equivocado, extremamente ofensivo para uma pessoa que professa uma religião de matriz afro-brasileira. É verdade que entre eles, dentro da mesma comunidade, eles se chamam de macumbeiros, mas isso é entre eles. Uma pessoa de fora não pode fazer isso. Eu, por exemplo, que sou de fora, eu sou uma pessoa cristã, eu não posso chamar uma pessoa, um candomblessista, por exemplo, de macumbeiro. Isso é errado. Até porque, como que a gente já viu hoje, macumba
não é uma religião, é um instrumento. E macumbeiro não é um fiel de determinada religião, é uma pessoa que toca a macumba. Outro instrumento muito interessante é o já conhecido pandeiro. O pandeiro não é exatamente um instrumento africano. Na verdade, é um instrumento muito antigo. Os primeiros registros do pandeiro são lá do Neolítico e ele não vai surgir somente na África. Estima-se que ele surgiu mais ou menos na mesma época, sim, na África, mas também na Ásia e na Europa. Mas também sabe-se que ele veio para o Brasil e compôs muito bem as músicas de matriz afro-brasileira, como o samba, como o frevo, como o baião, como o choro. E esse instrumento ele é muito interessante porque ele tem vários sons. Sons mais graves, semelhantes ao do surdo. Sons mais agudos e estalados, como se fosse uma caixa clara. E também som como se fosse de um chocalho. Esses sons juntos compõem muito bem qualquer sonoridade afro-brasileira. Por exemplo, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato zileiro, vou cantar-te nos meus versos. Não sou assim um bom cantor, nem um bom pandeirista, mas eu acho que deu para mostrar mais ou menos como é esse instrumento. Outro instrumento que eu queria falar sobre é o agogô. Existem diferentes tipos de agogôs que também são chamados de gan. Então você pode conhecê-lo talvez como agogô ou como gan. Esse daqui é um agogô de metal muito comum em casas de candomblé. Ela vai ter, esse instrumento vai ter duas campanas, uma que vai fazer o som mais grave e outra que vai fazer o som mais agudo. Só que também vão existir outros tipos de agogô. Por exemplo, agogô de castanha, que não vai ter exatamente campanas, vai ter castanhas de tamanho diferenciado, que quando a gente bate vai produzir um som diferente. No caso, esses meus dois agogôs têm duas campanas ou duas castanhas, mas existem diferentes tipos de agogôs. Existem agogôs de uma, duas, três ou até 4 campanas. É muito comum você ver no carnaval carioca pessoas tocando agogôs de 4 campanas. Quando o agogô ele tem uma única campana, ele também pode ser conhecido como cowbell. Outro instrumento da diáspora africana que é muito importante para a música popular brasileira é essa belezura aqui, ó. Chequerê é um instrumento surpreendente. Perceba que tudo isso daqui, essa grande bola que tem essa parte aqui que sobe para cima, isso daqui é uma fruta, exatamente, uma fruta chamada cabaça. Claro que já está seca, mas isso daqui compõe o corpo do instrumento. E a cabaça ela é muito utilizada em diferentes instrumentos. Eu não sei se você se lembra da aula sobre instrumentos musicais Guarani-Mboá, que é uma etnia indígena aqui do Brasil, mas um dos instrumentos que eles utilizam é esse aqui, que é o mbaracá-mirim, que, olhe, também é feito com uma cabaça. E talvez você esteja se perguntando, então é somente aqui na diáspora brasileira, os indígenas, os africanos que para cá vieram, que utilizam a cabaça como instrumento. Não. Veja que instrumento interessante. Isso daqui é um yuluti. Exatamente, assim que se pronuncia. Yuluti. É um instrumento chinês, é um instrumento tradicional chinês. E veja, ele também é feito com cabaça. No caso aqui é um instrumento de sopro,
vai ter a cabaça com uma caixa de ressonância e também alguns bambus, 3 bambus. Vou tentar tocar algo para vocês. Quem sabe aí num outro vídeo não faça uma série falando sobre instrumentos musicais chineses, quem sabe. Mas o objetivo era mostrar como que a cabaça ela é importante assim em diferentes nações, em diferentes culturas. No candomblé especificamente, a cabaça ela é sagrada. Ela faz parte das histórias, faz parte da filosofia. Ela também está presente no berimbau, o instrumento da capoeira. Vocês devem conhecer que é um outro instrumento da diáspora africana. O berimbau ela vai ter uma cabaça que vai servir como uma caixa de ressonância para a gente conseguir ouvir a corda. Então a cabaça ela é muito mais do que um mero instrumento musical. Ela faz parte da cultura afro-brasileira, principalmente da cultura candomblessista. O xequerê, além da cabaça, vai ter diferentes miçangas que estão amarradas ao corpo. Também dá para fazer xequerê substituindo as miçangas por argila seca. E isso que vai fazer a sonoridade característica do instrumento. Eu toco assim mesmo, rodando ele. Mas eu também posso explorar os outros sons. Eu posso, por exemplo, percutir a própria cabaça e as miçangas. Legal, né? Outro instrumento bem interessante é o afoxé. O afoxé, ele é bem semelhante ao xequerê, só que vai ter algumas diferenças. Primeiramente, ele vai ter um lugar específico para segurar, diferente do xequerê, que é a própria cabaça que a gente segura. O afoxé não, o afoxé ele vai ter um lugar específico para segurar. E o material vai ser outro, não necessariamente a cabaça. Aqui, por exemplo, a gente tem um coco. E ele também vai ter miçangas, ou sementes, ou outro tipo de material em volta dele para fazer o som característico. Esse afoxé em específico, ao redor dele, está uma semente muito interessante que é a lágrima de Nossa Senhora. Talvez você conheça porque ela é muito utilizada para fazer colares, para fazer terço, mas também é utilizada para fazer instrumentos musicais. E digo mais, além de ser utilizada, ela é sagrada. Para os indígenas Guarani-Embuá, por exemplo, o embaracá ele só vai ter o efeito xamânico, só vai ter o efeito curativo, se dentro dele tiver a semente, a lágrima de Nossa Senhora. Se colocar outra semente não dá certo. Você precisa colocar essa semente em específico. E também para os candomblecistas também é uma semente sagrada. Então é outro fato assim, interessante, como que essa semente está presente na musicalidade afro-brasileira indígena, a gente nem percebe. Outro lugar que a gente vai encontrar a lágrima de Nossa Senhora é no cachixi, que também é um instrumento muito comum na capoeira. Você que luta capoeira deve conhecer o cachixi, que é sempre aquele instrumento que está junto do berimbau. E dentro dele também vai ter a lágrima de Nossa Senhora. Aqui no caso eu tenho um cachixi simples e ele está um pouco aberto, então dá para tirar uma semente de dentro. Vamos lá, vamos lá. Aqui não dá para ver, mas é uma lágrima de Nossa Senhora. Cachixi sempre vai ter essa semente. E aqui é um outro tipo de cachixi, cachixi triplo. No caso, são 3 cachixis juntos. Vai dar uma sonoridade mais forte. Interessante, né? E aí, antes de falar dos próximos instrumentos, é interessante frisar que o afoxé não é só um instrumento em si. Ele também é um bloco de carnaval, muito comum na Bahia. Muito comum não, talvez um dos mais importantes da Bahia, e também um gênero musical que é tocado nesse bloco. Então o afoxé, ele é um instrumento
ele é um bloco de carnaval e também um gênero musical, que qual são tocados instrumentos da diáspora africana. O afoxé, ele obviamente vai ter afoxé, também vai ter o pandeiro e também vai ter o atabaque, que é o próximo instrumento que nós vamos ver. Agora aqueles que talvez sejam os principais instrumentos da diáspora africana aqui no Brasil, o trio de atabaque. Cada um desses instrumentos é um atabaque, não são instrumentos diferentes, mas eles têm nomes em específico. O maior, que tem o registro mais grave, é conhecido como rum. O mediano é conhecido como rumpi. E o menor, que tem também um som mais agudo, é o lé. Esses três instrumentos, juntamente com o agogô, que a gente já viu aqui nesse vídeo, são os 4 instrumentos que compõem os cultos candomblecistas no Brasil. Claro que isso vai variar de casa para casa. Algumas casas vão usar o xequerê, outras casas vão usar também o berimbau, mas em geral o mais comum é você ter esses 4 instrumentos: o rum, o rumpi, o lé e o agogô. Nas casas, a importância da música se dá porque, por conta do toque dos atabaques, vai aparecer quem? Quem que vai emergir no terreiro? Os ancestrais divinizados, que são conhecidos como orixás, como inquices ou como vuduns, dependendo da nação. Se estamos falando da nação Queto, são orixás. Se estamos falando da nação Angola, são os inquices. E da nação Djedi, são os vuduns. Mas o que vai ter em comum em todas as nações é que esses ancestrais divinizados vão aparecer no terreiro por conta do toque dos atabaques, dos toques dos ilus, que é assim que se fala em Yorubá. Então, a pessoa que toca o atabaque, que são os ogãs, que são os alabês, eles precisam conhecer muito bem esses toques, porque cada orixá em específico vai ser chamado pro terreiro por conta de um toque específico, e ele precisa tocar perfeitamente aquele toque. Se ele não tocar perfeitamente, o orixá ele não vai aparecer. E por conta desse nível de exigência, que também é muito técnico, não é fácil fazer esses toques, os principais percussionistas do Brasil são provenientes de terreiro. Isso é uma coisa importante para a gente deixar claro. E também, além disso, além da importância dos atabaques no terreiro, também existe uma importância muito grande no próprio desenvolvimento da música popular brasileira como um todo. A gente sabe que qualquer coisa que tem um molejo, que tem um swing, que tem uma quebrada, que tem uma síncope, pode ter certeza, qualquer gênero musical que tem essa característica mais dançante é proveniente dos terreiros de candomblé. O samba, a capoeira, o maculelê, o que mais? O baião, tudo isso, a bossa nova, tudo isso é proveniente dos toques de terreiro. Por exemplo, o samba do Rio de Janeiro, os sambas enredos que a gente ouve no carnaval, por exemplo, de uma escola específica, em específico a Mocidade Independente do Padre Miguel, um desses toques é o agueré, que é mais ou menos assim. Que é um toque de terreiro. E as pessoas muitas vezes não sabem, as pessoas estão lá na avenida, estão dançando, estão se divertindo, estão emocionadas vendo um desfile, mas não percebem que toda aquela festa ela é proveniente de uma tradição de terreiro. Então nós, enquanto professores, professoras de música, nós podemos trazer essas informações, não com o sentido de mudar a religião de ninguém, não é esse o objetivo. Eu mesmo não sou candomblecista, mas tendo como partida que na sociedade candomblecistas sofrem muito preconceito religioso, embora toda a cultura afrodiaspórica
tem influenciado tanto a cultura brasileira em geral, por exemplo, o nosso carnaval. Então a gente pode empreender esforços para que, por meio das aulas de música, isso venha a decair ou até mesmo extinguir-se. Quando a gente fala bem das manifestações populares e religiosas brasileiras, quando a gente não aponta o candomblessista como uma pessoa má, como uma pessoa diabólica, como uma pessoa do diabo, coisa do tipo, mas pelo contrário, quando a gente valoriza essa cultura, quando a gente valoriza essa musicalidade, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está dando o nosso recado. É muito importante também deixar claro que esses instrumentos daqui, eles não são consagrados no candomblé. Se fossem, eles nem poderiam ter saído do terreiro. Os instrumentos consagrados, eles servem somente para os cultos em si. Esses instrumentos aqui, eles não são consagrados, eu comprei numa loja, mas mesmo assim eles são sagrados para o candomblé. No candomblé Djedje em específico, eles ainda são mais sagrados, porque eles não veem os atabaques somente como instrumentos. Eles veem como ancestrais, exatamente, como ancestrais. Por quê? Porque o Djedje, ele vai cultuar também a árvore. Isso, a árvore. E do que é feito o atabaque? O atabaque é feito de madeira. Então isso daqui é proveniente de uma árvore que eles creem ser um ancestral divinizado, que morou na África há muito tempo atrás, depois reencarna na forma de uma árvore. Essa árvore, ela vira a madeira que serve para o atabaque. Então isso daqui é também um ancestral. Então nesse sentido, o atabaque ele também é reverenciado, o atabaque ele também é alimentado, exatamente. Eles colocam alimentos para o atabaque, mas como assim o atabaque vai comer aquele alimento? Não de uma forma concreta, mas eles vão crer que tudo tem uma energia vital que veio do Criador, que é o axé. Com certeza você já ouviu essa palavra. E esse axé também está presente na comida. Então o atabaque ele pode não se alimentar fisicamente, concretamente daquela comida, mas ele pode ter para si, né, ele pode se alimentar da energia vital que está presente naquele alimento. Então vocês percebem como um simples instrumento, entre aspas, né, simples instrumento musical, é muito mais do que um instrumento musical. Em volta dele existe muita cultura, existe muito conhecimento, existe muita sacralidade. Nós, enquanto professores e professoras de música, também podemos estar trazendo esses conhecimentos que talvez a gente perceba eles como extra musicais, mas que também compõem a música como um todo. Uma outra coisa muito importante é que, apesar desse instrumento ele não ser consagrado, falaram para mim o seguinte: olha, esse instrumento é muito importante para a gente e é um ancestral para a gente. Então, depois que você utilizar, cubra-o com um pano branco, como sinal de respeito. Nós, enquanto professores de música, mesmo se não formos dessa religião, a gente pode mostrar respeito ao candomblé e aos seus preceitos, como uma forma de incentivar que os estudantes façam o mesmo, que tenham respeito ao candomblé e que tenham respeito também ao candomblessista. Fazendo assim, de pouco em pouco, nós conseguiremos vencer o racismo religioso que está impregnado na nossa sociedade. É isso. Hoje eu trouxe alguns instrumentos da diáspora afro-brasileira. Existem outros. Existe o quiçangue, existe o próprio berimbau, que foi citado aqui, existe a cuíca, existe o balofon, existem vários instrumentos. Mas esses aqui são os que eu tenho no momento para mostrar para vocês. Quem sabe numa outra oportunidade eu traga outros instrumentos, né? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. E também existem outros tipos. Esse aqui, por exemplo, é um agogô de castanha. Ele vai ter exatamente a mesma função, só que, obviamente, vai ter uma sonoridade diferente. Eu vou colocar isso no vídeo. O agogô quebrou no meio do vídeo.